Alguns podem estranhar porque não tem uma programação especial de Páscoa na nossa congregação. Nós entendemos, primeiro, que não há nada de errado ter uma programação especial, desde que não fira o princípio regulador de culto. Mas nós entendemos que todo domingo é o domingo de Páscoa, é o dia do Senhor. Todo domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo. Amém, meus irmãos? E é claro que existe um dia histórico especial em que nós, como cultura, como civilização, nós lembramos também, de maneira geral. Mas no culto, não nos esqueçamos de todo domingo é um domingo pascual. Não sejamos místicos acreditar que, por exemplo, um culto que acontece no domingo de Páscoa, domingo histórico da Páscoa, Deus recebe mais. Todo culto é uma convocação solene e todo culto nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir com Romanos 2. Nós iremos ler e expor e meditar hoje do versículo 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo 2, nós iremos ler do verso 1 ao verso 11. Lembrando que é uma exposição sequencial e devemos reter muito do que o irmão Vinícius falou. E nós vamos começar lembrando de algumas coisas, mas vamos ler antes o texto sagrado. Romanos, capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aqui, meus irmãos. O irmão Vinícius expôs no domingo passado, do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 32, e como que o versículo 18 começa? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele vai mostrando que esses homens que detêm a verdade pela injustiça, que são idólatras, não dão devido culto ao Deus glorioso, ao Deus único e verdadeiro, como Deus os entrega a uma disposição reprovável. Assim como eles honram Deus, o Senhor os entrega para que eles venham e desonrem o seu próprio corpo. E nós vimos, como o irmão Vinícius expôs, que o pecado, por exemplo, da sodomia, já é um pecado de a pessoa que pratica isso está já debaixo de um juízo de Deus. O próprio pecado da sodomia já é um indivíduo que foi entregue por Deus às suas paixões. E o versículo 28, o apóstolo Paulo continua, como o irmão Vinícius expôs, dizendo: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus mais uma vez os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio,
contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Então, de repente, ao ler essa perícope, nós podemos, junto com o apóstolo Paulo, aplaudir e dizer, é isso. Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Eles merecem. Mas não somente parar por aí, como nós somos pecadores, facilmente nós podemos ir além e ainda fazer uma oração farisaica. Graças a Deus eu não sou como eles. Então vem o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ao entender que parte do seu público iria se desassociar deste julgamento divino que se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, o apóstolo Paulo então vem e fala: vocês que vivem na hipocrisia, acham que irão escapar do juízo de Deus? Vocês que não estão no estágio de pecado, como tais homens, acham que por conta disso estão livres do juízo divino? Vocês acham que, por algum acaso, há mérito próprio em vocês que te impedem de praticar tais abominações? E o apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Alguns comentaristas vão dizer que aqui o apóstolo Paulo já começa a ter em mente, ainda que ele não fale explicitamente, mas ele tem em mente os judeus. Porque os judeus, eles, por confiarem na sua herança em Abraão, por confiarem nas promessas, eles se achavam santos demais. Eles se achavam justos demais. E eles achavam que eles não eram participantes dessa ira que se revelava do céu. Eles achavam que eles não eram alvo disso. Como os fariseus, como o fariseu e o publicano. Graças a Deus que não sou como este pecador. Nós, ao olharmos pecados deploráveis, nós podemos acreditar que há alguma coisa em nós mesmos que nos separa deles. Mas quando olhamos o livro de Romanos, nós percebemos que o livro de Romanos, além de falar da justificação pela fé, a justificação pela fé vem pelo contexto de que diante de Deus toda a boca tem que estar muda, todos têm que estar calados, porque não há um justo diante dele. Então alguns comentaristas vão acreditar que aqui o apóstolo Paulo já tem em mente os judeus. Contudo, como estamos trabalhando em uma igreja gentílica, Roma, possivelmente não é somente os judeus que tinham essa mentalidade. Existiam gentios que jamais tinham praticado essa intensidade de abominações, seguindo os conceitos e as ideias de Sêneca, seguindo as ideias de virtude dos filósofos. Então, talvez, alguns gentios talvez poderiam dizer: graças a Deus, eu também nunca pratiquei tais abominações, eu nunca matei, eu não sou avarento, porque quando na minha impiedade, quando pagão, eu entendi sobre a frugalidade. Eu não tenho inveja, eu me contento com o que eu tenho. Por quê? Porque ao nos depararmos com esses pecados que estão expostos em Romanos 1, do 18 ao 32, nós só nos atentamos aos aspectos externos. Enquanto a palavra de Deus, ela fala o quê? Sobre o aspecto interno. Aquilo que nós praticamos com os nossos braços,
com os nossos membros, com a nossa boca, com os nossos olhos, é apenas a exteriorização do que está no nosso interior. Se o nosso coração está na reta justiça, os nossos membros serão para a reta justiça, na dependência do Espírito Santo. Se está em impiedade, os membros serão para a impiedade. Mas o hipócrita consegue esconder, como os fariseus. E o apóstolo Paulo tem aqui essa acusação contra aqueles que confiam na sua própria justiça. E ele vai dizer, portanto, és indesculpável, não tem desculpa. O homem que julga quem quer que seja. Aqui, meus irmãos, não está trabalhando do não julgueis, deixe que o Senhor julga. Não é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Não é isso. Na verdade, quando o cristão ele emite um juízo, ele deve emitir um juízo não por si. Ele deve ser proclamador de um juízo divino. Mas entendendo que sem a graça de Cristo, eles também estariam debaixo da ira, do julgamento. E não se colocando acima. Ele não é legislador, como está em uma das epístolas, para julgar. Ele não é juiz para julgar. Mas ao entender que Deus proíbe determinadas coisas, obviamente, nós devemos também proibir que isso aconteça quando está sob nosso controle. Assim como Deus se aborrece com todos os pecados, nós também devemos nos aborrecer com os pecados. E para nos aborrecermos com o pecado, nós devemos ter um juízo, um discernimento, saber o que é pecado e o que não é pecado. Não saiamos acreditando que não julgueis. Não é isso que o apóstolo Paulo está abordando. O apóstolo Paulo está abordando alguém que se tira desse alvo da ira divina. Alguém que acredita que ele não está sendo participante em sua natureza dessa ira divina. Então, realmente, se nós julgarmos, esquecendo-nos que somos pecadores, indesculpáveis nós somos. A própria igreja em si, ela emite julgamentos. A própria igreja tem disciplina eclesiástica. O apóstolo Paulo não está indo contra julgamento. O apóstolo Paulo está indo contra a hipocrisia. O cerne do texto é hipocrisia. Esse é o cerne do texto. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas, não importa se gentil, não importa se judeu, não importa se sábio, se tolo, quem quer que você julgue, tu és indesculpável. Porque no que você está julgando a outro, você mesmo pratica essa coisa que você condena. Por quê? Porque quando a pessoa critica um adúltero, ele não está criticando o adúltero em si. Por trás, ele está criticando o adultério. Se ele critica alguém fofoqueiro, ele não está criticando a pessoa em si, em última instância. Ele está emitindo juízo sobre a fofoca, o falso testemunho. Mas, ao mesmo tempo que ele emite esses juízos, e ele exteriormente não pratica esses pecados, ou se blinda para que ninguém perceba que ele pratica esse pecado, o Senhor sonda o coração. E o Senhor sabe que o pai que ensina seu filho a não entrar em pornografia, Deus sabe que algumas vezes esses pais estão com a mente cheia de adultério, cheia de pornografia. E nisso que ele julga o seu filho, ele está condenando a si mesmo. Porque ele é testemunha contra si mesmo diante de Deus. Porque ele está criticando algo que ele pratica. O seu coração é adúltero. O seu coração está cheio de imoralidade. Aquele que critica a fofoca, mas em sua mente nutre a má reputação dos irmãos, ou a má reputação de quem quer que seja, e ele
não busca a honra do próximo no seu interior, nos seus pensamentos, ele está emitindo juízo contra si mesmo. Porque nisso que ele julga o outro, ele é testemunha diante de Deus contra o seu próprio pecado. Ele está indesculpado. Ele mesmo se condena. É isso que o apóstolo está dizendo. Vocês mesmos estão se condenando. Porque vocês mesmos sabem que o que vocês estão praticando é pecado. Ainda que vocês não venham exteriorizar. A sodomia, como nós estamos vendo, ela é o fruto de um pecado que vem antes. Qual? Da idolatria. É isso que o irmão Luiz pregou. E o homem e a mulher que se senta no trono do julgamento e emite juízo sobre todos, ele já cometeu esse pecado. Ele é idólatra. Ele tirou Deus do trono e ele se colocou no trono. Talvez, durante a sua vida, ele pode não chegar ao estágio dos pecados elencados. Mas o apóstolo Paulo vai justificar por que ele não vai chegar. O fato dele não chegar a essa gradação de pecado tem um propósito. Vamos continuar no texto. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. O juízo de Deus, ele não é arbitrário. O juízo de Deus não é por emoção. O juízo de Deus não é por opinião. O juízo de Deus não é porque ele está chateado e ele então vai emitir um juízo. O juízo de Deus é segundo a verdade. Deus tem um padrão bem definido e ele, como justo juiz, irá julgar de acordo com este padrão. Nós, homens, nós julgamos de acordo com, muitas vezes, com as nossas emoções. Nós não conseguimos desvencilharmos-nos das nossas emoções e assim nós emitimos juízo. Deus não tem paixões. Nós temos. Paixões pecaminosas. Nós temos. Quando Deus julga, é um julgamento reto. É um julgamento segundo a verdade, que este homem que está julgando pessoas, e aqui ele ainda não está entrando em julgamento dentro da igreja, essa parte aqui ele está falando do julgamento dos ímpios. Porque quem está listado do versículo 18 ao versículo 32 são gentios, são ímpios. Ele vai receber também os de Deus. Porque, versículo 3, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Crês que escaparás ao juízo divino? Ao juízo de Deus? Por que estes homens acreditam que vão escapar do juízo de Deus? Por qual motivo? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então aqui o apóstolo Paulo toca no ponto. Por que esses homens, eles acreditam que eles não estão debaixo da ira divina? Porque esses homens, quando olham para os gentios, quando olham para as práticas pagãs e veem que a sociedade deles, ou a família deles, ou eles próprios não praticam tais pecados, eles não acreditam. Ora, se o apóstolo Paulo acabou de abordar que a prática de tais coisas já é um juízo divino e eu não estou praticando essas coisas, lembrando, exteriormente, porque os hipócritas sempre vão se agarrar no aspecto exterior da fé cristã. Sempre. Sempre. Apenas no exterior. A fé cristã tem um duplo aspecto, tanto exterior quanto interior. Quando nós estamos cultuando, nosso coração tem que estar cultuando também. E os nossos corpos também. Nós devemos cantar. Nós não podemos chegar no culto e cantar só com o coração se a nossa boca emite sons. Se nós temos o fôlego de vida para louvar o Deus Criador. Devemos louvar.
Mas o hipócrita, ele só pega a questão externa. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse homem, ou esses homens, ao olharem para a sua vida e verem que os seus filhos são educados, verem que tudo está caminhando bem, ele não tem crise financeira, ele não tem crise no matrimônio, ele não tem uma vida em crise. O que ele pensa? Ora, se a minha vida está tranquila, logo eu estou debaixo do favor divino. Logo, se a minha vida está tranquila, eu não estou debaixo da ira de Deus. Porque, afinal de contas, Deus está derramando bênçãos sobre mim. Então eu não estou no versículo 18 ao versículo 32. Mas o apóstolo Paulo vem e demonstra o propósito divino, ignorado por esses homens. O propósito divino para que haja uma vida tranquila é conduzir estes homens ao arrependimento. O propósito não é aprovação. Não é Deus olhar do céu e falar: parabéns, você está agindo muito bem. Quando nós estudamos sobre igreja visível, nós vemos que o próprio fato de estarmos na igreja visível já confere bênçãos para os participantes, os comungantes da igreja. Facilmente a gente pode achar que isso é só para o primeiro século. Facilmente a gente pode achar que nós não somos hipócritas. Meus irmãos, assim como no coração do homem, assim como o coração do homem é uma fábrica de ídolos, assim também o coração do homem, podemos dizer, é uma fábrica de hipocrisia. Ao negarmos a hipocrisia reinante em nós já estaremos enquadrados nesse texto. Nós somos hipócritas. Quantas vezes nós não reclamamos de um pecado de um filho do outro, enquanto o próprio filho estava cometendo a mesma coisa? Quantas vezes nós não reclamamos de que levantaram uma falsa acusação sobre nós, ou aquilo que eu falei em secreto expandiu-se, contou para um, contou para outro, agora todos sabem. Enquanto nós mesmos, quando tínhamos o segredo, compartilhamos com as pessoas. Nós somos hipócritas. Nós nos aborrecemos com algum pecado que não nos afeta. E o nosso pecado, geralmente, o primeiro a ser afetado é o próximo. Só depois que nós afetamos tanto o próximo, nós vamos ser afetados. Ou vamos perceber essa afetação. Melhor dizendo. Nós somos hipócritas por natureza, porque nós somos seres caídos. Talvez hoje mesmo nós pudemos ter praticado essa hipocrisia. É certo que essa semana nós em algum momento fomos hipócritas. Olhamos alguma coisa no Instagram, no Facebook e reclamamos quando nós mesmos praticamos. Nós somos hipócritas. E o fato de nós termos uma vida boa, uma vida tranquila, isso não é prova do favor divino. Nós sempre acreditamos que é um jargão. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Nós sempre acreditamos que o que conduz ao arrependimento é o sofrimento. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que a bonança é usada por Deus para conduzir ao arrependimento.
abundância. Nós temos uma falsa concepção de que Deus só está nos repreendendo ou nos chamando ao arrependimento quando Ele nos priva de bênçãos. Então, se Ele não está nos privando de bênçãos, então Ele é favorável a nós. Isso está contra. Contra o que o apóstolo Paulo está falando, no versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa bondade, tolerância e longanimidade, Ele tolera o nosso pecado. Ele não vem com um juízo imediato. Nós pecamos, então Ele vem e nos julga. Ele é longânimo. Mas essa longanimidade não é para que nós continuemos vivendo em prática de pecado. A longanimidade é para que nós venhamos a nos arrepender. E algo tão basilar da fé cristã, que é o arrependimento, é esquecido por nós. Parece que nós não precisamos nos arrepender. Parece que o arrependimento é só em um momento na nossa vida e agora está tudo bem. Deus é favorável a mim, então para que eu vou me arrepender? Deus me ama. Toda sorte de bênçãos está sobre a minha vida. Ainda que eu negligencie os meios de graça. Ainda que a lei de Deus não é o caminho pelo qual eu ande. Ainda que eu aponte o pecado de cada pessoa, ao invés de olhar aquele pecado e contristar-me, e pedir ao Senhor para que eu venha ser instrumento de bênção na vida desses pecadores, eu aponto o dedo e digo, vai para o inferno. Como se nós, por nossa natureza, nós não fôssemos para o inferno. E todos os domingos nós estamos na igreja e esquecemos daquilo que Cristo nos livrou. Arrependimento. O cerne da fé cristã, se podemos dizer, ou um dos cernes da fé cristã, é o arrependimento. É viver uma vida diária de arrependimento. É saber todos os dias, quando eu acordo, que eu sou pecador. Como o irmão Vinícius pregou, o culto devido a Deus não era praticado por esses homens. Isso significa que porque eu não tenho uma estátua de Zeus, de Afrodite, significa então que Deus se compraz de mim, porque o culto pagão eu não pratico. O fato de nós não estarmos semelhantes aos pagãos não confere um peso de virtude. O fato de nós não termos uma estátua aqui não nos faz virtuosos. Nós somos hipócritas. E Deus tem sido tolerante. E o que os homens têm feito? Tem se arrependido? Tem visto o seu orgulho? Não. Eles olham para os ímpios e eles dizem, não, os ímpios praticam tais coisas, mas eu dou o culto devido a Deus. Será? Será que alguém pode bater no peito aqui e dizer, eu cultuo a Deus devidamente? Alguém pode bater no peito e falar isso, essas palavras? Será que apenas uma pequena retrospectiva na nossa semana já não nos mostra que nós não cultuamos a Deus como Ele requer na sua palavra? Será que hoje nós cultuamos a Deus
como é devido? Não só cantar, mas com o coração disposto. Será que no domingo passado nós cultuamos a Deus como Ele requer na sua palavra? Será que durante a semana nós cultuamos a Deus como é devido? Ou nós detemos a verdade pela injustiça? Ou será que nós não estamos idolatrando a nós mesmos? O culto devido a Deus é só quando convém. Só quando não afeta a minha família. Só quando não afeta os meus prazeres. Só quando não afeta qualquer aspecto da minha vida, então eu cultuo a Deus. E o que vai acontecer com esses homens? Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, segundo a tua dureza e coração impenitente, porque Deus tem sido longânimo, Deus tem sido tolerante, Deus tem sido bondoso, e você não se arrepende. Você não se desvia do seu pecado. Um comentarista vai até dizer que talvez a palavra mais apropriada é conversão. Você não se converte, no sentido de você estar trilhando o caminho. E ao ver a bondade de Deus, ao ver que este Deus Santo te ama, então você converte para um caminho de santidade. Quando você ignora isso, o Espírito Santo diz por boca de Paulo, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira. Então, peraí, esses judeus, ou esses gentios, esses homens hipócritas que acreditavam que estavam escusos ou longe da ira divina, acreditando que, ora, o versículo 18, essa ira divina é só contra os gentios. Aqui no versículo 6, o que o apóstolo Paulo diz? Que estes homens estão não apenas debaixo da ira de Deus, os gentios estão debaixo da ira de Deus, mas estes homens estão acumulando ira contra si mesmos. O fato de Deus não os ter entregue a praticar toda sorte de abominações não significa que não está debaixo da ira. Significa apenas que a ira está sendo aguardada, acumulada. Está sendo acumulada. Deus está guardando. Deus tem sido bondoso para com essas pessoas, para conosco, e muitas das vezes nós não nos arrependemos. Se nós não estamos em Cristo, o que Deus tem feito? Deus então guarda, Ele acumula, e a nossa boa moral continua em vigor. As pessoas olham para nós e dizem, ali vai um cristão, mas Deus olha o coração e vê que ali não vai um verdadeiro servo de Cristo, mas Ele não derrama a ira ainda. Ele tem guardado. Esse indivíduo que está debaixo da bondade de Deus e não se arrepende, ele só tem acumulado ira, e mais ira, para o dia da ira. E da revelação do justo juízo de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque os hipócritas não são facilmente identificados. O hipócrita consegue se esconder de sua esposa. O hipócrita consegue se esconder dos irmãos. O hipócrita consegue se esconder da sua família. O hipócrita consegue se esconder e ele vive e morre como um homem piedoso. Em que no sermão fúnebre ele é elogiado. E até encorajam-se os irmãos a viverem uma vida piedosa como esse homem que está no caixão. Mas aquele homem já está debaixo do juízo divino. E aquele homem que viveu uma vida em hipocrisia está no inferno. Mas não somente isso. Este hipócrita, ele será envergonhado. Porque no dia do juízo de Deus, isso será revelado. No dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deus irá revelar toda a hipocrisia. Todos os hipócritas não se esconderão no juízo de Deus. Eles podem se esconder aqui, mas no juízo de Deus, todos estarão desnudados.
ninguém escapará do juízo divino. Ninguém. Pode tentar se esconder, mas o Senhor conhece o coração. Versículo 6. Esse juízo de Deus que mas segundo a tua dureza, versículo 5 mais uma vez, mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aqui ele vai falar dá a cada um, ou retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O apóstolo Paulo já antevê várias, talvez, objeções que poderiam causar de que Deus está sendo tão arbitrário, ou de que a condenação é sem justificativa, que Deus, ora, versículo 18 acabou de falar sobre ira de Deus contra os gentios. Agora, capítulo 2 começa mais uma vez sobre ira de Deus. Agora sobre esses homens dentro da igreja, ou dentro do pacto. Ora, então esse Deus é iracundo. Esse Deus se ira à toa. É o que muitas pessoas acreditam, ainda que não externalizem. Como que elas acreditam nisso? Trocando uma teologia. Por que as igrejas hoje não falam sobre ira de Deus? Porque muitas vezes nós fomos em vários cultos, em várias reuniões cristãs, e não se fala sobre ira de Deus. Porque isso é pesado demais. Não, esse não é o Deus que eu creio. O meu Deus é amor. O meu Deus é amor. Esse Deus que julga a todo momento, esse Deus que se ira e que está sentado no trono, irado, esse não é o Deus que eu creio. Não é o Deus que eu sirvo. Como Paul Washer vai dizer, realmente não é. É um Deus que você criou na sua imaginação idólatra. Porque o Deus bíblico, o Deus vivo e verdadeiro, é um Deus que está irado contra os homens porque pecaram. Mas esse Deus também, ele tem favor. Ele tem toda a sorte de bênçãos para derramar sobre a vida daqueles que se arrependem. Ele não está apenas irado, mas esse Deus irado, ele fornece o caminho para que os homens escapem da ira divina. O apóstolo Paulo, então, ele já vai para o dia do juízo. Duas realidades no dia do juízo. A separação do joio e do trigo. Versículo 7. Segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que... Está aqui aos que fazem o bem? Não está aqui aos que fazem o bem. Não está aqui isso. Está aqui a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Perseverança dos santos. Não é apenas fazer o bem, quando convém. É perseverando. É todos os dias vivendo como um cristão. É todos os dias vivendo uma vida de arrependimento. Não é dominicalmente. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Isso aqui está fora do vocabulário cristão. Isso aqui está fora do vocabulário cristão atualmente. Ou será que nós podemos dizer que não está fora? Quem acorda e busca viver glória, honra e incorruptibilidade? Buscar não se associar com coisas corruptas. Buscar ser
Não estou dizendo que a pessoa é, mas buscar ser, ou buscar incorruptibilidade, porque o nosso Deus é santo. Os cristãos não fazem isso. Vamos ser verdadeiros. Os cristãos veem, como o irmão Vinícius pôs, muitas vezes os cristãos se enquadram aqui no versículo 32. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procedem. Nós praticamos em nosso interior e nós ainda aprovamos aqueles que assim vivem. Quando? Quando nós fazemos isso? Talvez as músicas que nós ouvimos podem testemunhar contra nós, que nós não estamos buscando incorruptibilidade. Talvez as programações que nós assistimos testemunhem contra nós que nós não estamos buscando incorruptibilidade. Talvez os livros que nós lemos testemunhem contra nós que nós não estamos buscando incorruptibilidade. As conversas que nós temos talvez testemunhem contra nós que nós não estamos buscando incorruptibilidade. Talvez a nossa vida religiosa, desleixada, descuidada, vivendo uma fé para Deus quando convém, testemunhe contra nós que nós não buscamos incorruptibilidade. Meus irmãos, é melhor ter a advertência do apóstolo Paulo que dizer aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. O caminho da salvação é estreito. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Dentro de Israel, o número diminuto era de verdadeiros crentes. Nós estamos vivendo uma fé de cristã como um parque de diversões. Achando porque Deus não está irado comigo, ou seja, porque Deus não está manifestando a sua ira contra mim, porque eu estou vivendo uma vida boa, Deus aprova. E o apóstolo Paulo está indo totalmente contra essa ideia. Não. Isso não significa que Deus aprova. Isso significa que Deus tem o propósito de a vida boa que você leva, a bondade, é para você se arrepender. Mas se você se recusa a se arrepender, está se acumulando ira para o dia da ira. Ira para o dia da ira. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ira e indignação. E aqui ele está ainda no contexto desses homens hipócritas. No contexto ainda do povo que acredita que serve a Deus, porque serve apenas o aspecto externo. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, também ao grego. O apóstolo Paulo, aqui parece que ele está indo contra algo que ele vai falar logo mais em seguida. Que a salvação é dádiva, que a salvação não é mérito, que ninguém é salvo por obras. Parece que o apóstolo Paulo aqui está colocando uma semente de ideia de salvação por obras. Ora, se quem vai ser salvo, quem vai escapar do juízo divino, são as pessoas que perseveram, são as pessoas que procuram glória, honra e incorruptibilidade, logo a salvação é por obras. Então o apóstolo Paulo aqui está advogando salvação por obras. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. O apóstolo Paulo está falando a realidade daqueles que foram eleitos, que foram regenerados, que receberam o dom da fé. Qual é a realidade desses homens e dessas mulheres? O novo coração que Deus nos dá, quando Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, esse coração bombeia. Nós já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos vivos para Cristo.
Aquele que está vivo para Cristo, ele anda no caminho de Cristo. Por mérito? Não, porque o coração foi trocado. O coração que está na palavra, que é esse coração regenerado, ele vai andar segundo a verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo que estes homens que não serão envergonhados no dia do juízo, não é que eles já obtiveram no tempo presente o que eles buscam. Não é isso. Ele está dizendo que esses homens, eles procuram glória, honra e incorruptibilidade. Como nós falamos reiteradamente. Quer confirmar a sua eleição? Fie-se no sacrifício de Cristo. E veja se o sacrifício de Cristo gerou mudança na sua vida. Aqueles que não vivem de acordo com o sacrifício de Cristo não podem se vangloriar de terem sido alvos do sacrifício de Cristo. No dia de hoje, que celebra-se a Páscoa, muitos estão comemorando, celebrando, chorando, porque eles foram alvos do sacrifício de Cristo. Mas no dia seguinte, amanhã, na segunda-feira, eles vão voltar para todos os seus pecados. Talvez não apenas segunda-feira, eles vão sair do culto e já vão voltar para os seus pecados. Mas eles acreditam que foram alvos do sacrifício de Cristo. Aqueles por quem Cristo morreu, Cristo não apenas morreu e está distante. Aqueles por quem Cristo morreu, ele governa. Governa no caminho da santidade. Governa de maneira especial. Nós devemos buscar uma vida em santidade. Nós devemos confessar toda a nossa hipocrisia. Porque é fácil acusar, mas é difícil olhar para nós mesmos e vermos os nossos pecados. É por isso que o salmista diz que para que Deus o perdoe, até mesmo do pecado que ele não conhece. Que ele não conhece. Porque ele entende que ele é pecador. Logo, o apóstolo Paulo está defendendo salvação por graça. Mas aqueles que foram agraciados vivem de acordo com os caminhos que Deus decretou de boas obras. Vivem nas boas obras que Deus determinou. E aqui ele coloca uma ordem que vai se repetir primeiro ao judeu, depois ao grego. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Por quê? O apóstolo Paulo, ele já está aqui preanunciando de um conceito que ele vai começar a tratar logo mais em seguida, lá no capítulo 4, versículo 17 também, de que Atos dos Apóstolos, é claro, a salvação é dos judeus, e ela é primeiro dos judeus. A oliveira, podemos dizer, ela é feita por quem? A oliveira primariamente? Judeus. Nós, gentios, nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados. Quem Deus chamou? Lá no começo, Abraão. Quem são os judeus? Os filhos de Abraão. Quem nós somos? Nós somos gentios. Ou seja, filhos de pagãos. Filhos de pagãos. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E isso já é graça. Se nós não estamos enquadrados do versículo 18 ao 32, porque, afinal, nós somos crentes. Cuidado para que nós não estejamos enquadrados na hipocrisia. Cuidado.
Meus irmãos, devemos vigiar como nós andamos. A fé cristã, nós nos reunimos aqui para ajudarmos uns aos outros a peregrinar na caminhada da fé. E o desejo ardente de toda a igreja deve ser que todos os que estão nela herdem a coroa da vida. Mas o pesar é que muitos dos que se reúnem domingo a domingo são surdos para a palavra de Deus. São surdos. São surdos. Não ouvem a admoestação. Não se arrependem. Estão no meio do povo de Deus, mas não são do povo de Deus. Que venhamos a nos arrepender. Versículo 11. Porque com Deus não há acepção de pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai ser melhor explicitado, melhor explicado por que vem por vir. Do versículo 12 ao versículo 16, que será o sermão da semana seguinte. Sermão da semana seguinte. Então vamos para algumas rápidas aplicações. Primeiro, diante de Deus não há desculpa. Diante de Deus nós não temos qualquer possibilidade de esconder os nossos pecados. Não temos. Não temos. Nós não podemos esconder qualquer injustiça de Deus. Então, não sejamos insensatos como Adão e fujamos de Deus. Sem sensatez. Sem sensatez. Ou não sejamos como os fariseus que dizem, ou que diziam, não, isso não é para mim. Eu não sou hipócrita. Todos nós somos hipócritas. É fácil falar que todos nós somos pecadores, porque repetimos isso. Repetimos. E já vira normal. Todos somos pecadores. Não, todos também somos hipócritas, porque a hipocrisia é um fruto do pecado. Todos nós, por nossa natureza, somos idólatras. A nossa vontade é adorar a Deus como nossa imaginação fantasia. Essa é a nossa condição. O que nós devemos fazer? Entender que nós somos indesculpáveis. Não é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, mas tu sabes. Tu sabes que eu sou pecador. Tu és indesculpável. Ou acreditar que Deus não está irado comigo. Não, Deus me conhece, Deus sabe a sinceridade do meu coração. É o que as pessoas se escondem hoje. Elas retêm o culto devido a Deus e dizem, mas Deus sabe a sinceridade do meu coração. Deus sabe que eu adoro aqui. Eu privilegio tudo, meu trabalho, minha família, meus amigos, mas Deus sabe que aqui, ó, ele tem um lugar especial. Ele sabe que nós estamos mentindo. É isso que ele sabe. É isso que ele sabe. E o fato de nós estarmos numa vida boa não significa que Deus tenha aprovado. Consideremos-nos culpados. Somos culpados, passíveis de morte e do juízo de Deus. E agora, o que fazer? Nós somos hipócritas. O que fazer? Ouvir, ou melhor, perceber o que Deus tem feito. O que Deus tem feito? Tem nos conduzido ao arrependimento. Ele tem nos conduzido ao arrependimento.
ao nos defrontarmos com arrependimento, a grande questão é, vamos nos arrepender ou vamos continuar achando que porque nós não estamos vivendo qualquer crise financeira, emocional, física, Deus não está irado conosco? Meus irmãos, que venhamos a ouvir a admoestação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Venhamos a nos arrepender. Ou melhor, como um comentarista diz, venhamos a converter os nossos passos. Não é apenas nos arrepender porque isso é remorso. Eu me arrependo, mas amanhã eu volto a fazer a mesma coisa. Isso é remorso. Venhamos a nos arrepender de fato. Venhamos a converter os nossos passos. Venhamos a dar meia volta, entendendo a nossa culpa, entendendo a podridão do nosso ser, entendendo que Deus tem nos chamado ao arrependimento. Mas é só arrependimento pelo arrependimento? Não, meus irmãos. O arrependimento está em uma pessoa, em Cristo Jesus. Ele viveu a santidade que nós não poderíamos viver. Ele foi o único homem que pisou nessa terra e que jamais foi hipócrita. Ele foi o único homem que pisou nessa terra e deu o culto que Deus requer. O culto que é devido a Deus, o único homem que deu foi Cristo Jesus. O único homem que andou debaixo do sol e que não se dobrou à idolatria no seu coração foi Cristo. Adão, depois da queda, idólatra. Abraão, idólatra. Moisés, idólatra. Todos os homens, sem Deus, idólatras. Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado, padeceu sem pecado, para tirar os nossos pecados, para que isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, uma vida de arrependimento fosse possível. Então, quando nós olhamos pelos olhos da fé o Cristo crucificado e nós não nos arrependemos, o Filho de Deus agonizando, sangrando, mas não somente a questão física. Não é somente a questão física. Na Páscoa nós anunciamos muito as dores físicas de Cristo. Mártires sofreram também. Não é somente isso que está ali na cruz. O que está na cruz, a agonia do Filho, física, está querendo nos mostrar algo muito superior. A agonia espiritual que Cristo estava sofrendo na sua alma, no seu corpo, pagando pelos nossos pecados, para que nós viéssemos a viver uma vida perseverando bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. A ira de Deus, que se revela do céu, é contra nós. É contra nós. Deus está irado conosco. A não ser se nos escondamos em Cristo Jesus. Mas ninguém pode falar que está escondido em Cristo Jesus e viver uma vida que não procura o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 7. Não pode. Não pode. E se nós não estamos buscando? O que fazer? Mais uma vez. É nos desesperarmos? Não. Arrependimento. Arrependimento. É viver uma vida de constante arrependimento.
devemos nos arrepender. E assim, iremos honrar o nosso Deus. E assim vamos perseverar em fazer o bem. E assim vamos buscar glória. Que hoje não nos esqueçamos de algo primordial: arrependimento. Nos arrependamos agora. Ao nos ajoelharmos, lembremos de todos os nossos fracassos. Amanhã, coloquemos diante de Deus todos os nossos planos e oremos para que o versículo 7 nos acompanhe. Mas à noite, peçamos perdão, porque ainda assim nós não iremos alcançar. E assim ser diário, diário e diário. Por quê, meus irmãos? Porque o que está em jogo é o dia de Cristo. O dia de Cristo vem. E o juízo de Deus que está oculto, porque nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, irá se revelar. E quando ele se revelar, que estejamos com os eleitos. Que estejamos dentre aqueles que serão coroados. Se a nossa fé cristã não está olhando para o alto, olhando apenas para esta vida, estamos falhando miseravelmente. Se esquecemos do dia de Cristo, falhamos. Arrependimento, meus irmãos. Arrependimento. Vamos orar?